Milionário desmaiado nas ruas tem sua vida salva e um segredo no seu coração. A chuva caía pesada naquela noite em Lisboa. As gotas batiam no asfalto sujo, arrastando folhas e pedaços de jornal, enquanto a cidade parecia engolida por uma melancolia cinzenta. Beatriz Fontes, exausta depois de um longo plantão como enfermeira, caminhava rápido para casa. O casaco molhado colava na pele e a bolsa pesada pressionava seu ombro cansado, mas nada disso importava. Ela precisava cuidar da mãe e, no meio dessa luta diária, não podia perder a esperança. Foi quando algo interrompeu sua caminhada. Um homem estava caído na calçada, imóvel sob a chuva. Seu rosto, brando e pálido, mal parecia humano de tão delicado. Seus trajes caros, tudo nele denunciava outro mundo. Terno sob medida, sapatos impecáveis, um relógio de ouro brilhando mesmo naquela penumbra. Passantes hesitavam, afastando-se com olhares curiosos e sussurros de quem será aquele homem. Beatriz não pensou. O instinto de cuidar falou mais alto. Correu até ele, sentiu o pulso falhar sob seus dedos delicados, o corpo tão pesado que parecia amarrado ao chão. Seus olhos vibraram com urgência. Não pode morrer aqui! Ela engoliu o medo, tomou fôlego e chamou uma ambulância, sussurrando palavras calmas para aquele estranho que talvez nunca ouviria. Enquanto afastava os curiosos, Beatriz notou algo estranho no homem. Um colar discreto, escondido sob a camisa. Preso no pescoço como se fosse uma âncora invisível. Um símbolo que brilhava sob o flash dos faróis. Algo ali não estava certo. Um segredo pulsava como um coração escondido, esperando para explodir. O resgate veio rápido. No hospital, Beatriz cuidou dele com uma dedicação silenciosa, seu toque gentil, contrastando com a frieza daquele mundo luxuoso. E ali, entre máquinas que bipavam, um milagre aconteceu. O homem acordou. Seus olhos escuros encararam os dela pela primeira vez, vazios, solitários, assustados. E de repentim, Conec. Poucos saibam o que ele carregava por dentro. Não apenas uma fortuna enorme, mas um passado guardado a 7 chaves, ameaçado por uma família fria e exigente que pouco tolerava erros. A cidade, que se movia ao redor deles, naquele mundo de diferenças e olhares desconfiados, parecia prestar atenção naquele encontro improvável. Beatriz, humilde e forte, sem saber ainda que tinha entrado num jogo mais perigoso do que a chuva que apressava seus passos. O segredo no coração dele era mais que uma suspeita. Seria uma bomba pronta para explodir? Beatriz sentiu um nó na garganta só de pensar. E enquanto ele sorria, tímido e grato, aquela promessa de nosso mundo vai mudar sussurrava no ar pesado da noite. E agora? O que Mateus escondia atrás daquele sorriso elegante? Até onde a coragem de Beatriz a levaria? E o que aconteceria quando a sombra do passado viesse bater a porta? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos! Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Beatriz olhou nos olhos de Mateus e por um momento o mundo ao redor desapareceu.
Era como se houvesse uma conexão instantânea, algo maior que eles. Mas logo que o sorriso dele começou a se espalhar, uma sirene distante cortou o ar, trazendo Beatriz de volta à realidade. Foi o momento em que ela decidiu que tinha que perguntar: o que aconteceu com você? Por que estava na rua? Mateus hesitou, a expressão mudando. Não é fácil de explicar. Sua voz soou mais pesada, quase como se estivesse carregando um fardo imenso. As palavras pareciam escapá-lo. Ela percebeu que algo estava mudando entre eles. O ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. E quando a porta do quarto de hospital se abriu de repente, um médico entrou apressado, seguido por 2 seguranças. O rosto deles estava pálido e um deles parecia nervoso, a mão trêmula ao segurar um celular. Mateus, precisamos falar agora! O médico não parecia preocupado com a presença de Beatriz. As palavras o atingiram como um soco no estômago. A expressão de gratidão no rosto de Mateus se dissipou em uma fração de segundo, dando lugar ao pavor. O que está acontecendo? Beatriz perguntou, sua voz falhando, o coração acelerando. Ela sentia que uma bomba prestes a explodir pulava dentro dela. O médico, ignorando-a, virou-se para Mateus e disse: recebemos informações de que sua família está atrás de você. Eles souberam que você foi hospitalizado e... A frase ficou presa no ar, pesada como uma pedra. Um dos seguranças olhou seriamente para Beatriz, como se estivesse avaliando se ela era uma ameaça. Não, não pode ser, Mateus murmurou, olhando para baixo. A cor de seu rosto sumiu, enquanto um tremor leve percorreu seu corpo. Eu pensei que estava seguro. Beatriz sentiu o nó na garganta apertar. O ambiente que antes parecia acolhedor estava agora carregado de tensão e medo. Segurança de quê, Mateus? O que está acontecendo? Ele olhou nos olhos dela e, por um momento, a vulnerabilidade inegável fez seu coração partir. Fugi de uma situação complicada, de uma família que não me quer. Eles não aceitam quem eu sou. A dor em sua voz era palpável. Se descobriram onde estou, eu não sei o que eles fariam. Mateus, calma. O médico interrompeu, mostrando firmeza. Precisamos mover você para um lugar seguro. É questão de vida ou morte. As palavras reverberaram na sala. Um aviso claro. Beatriz sentiu uma onda de desespero. A vida dele não pode acabar assim. O que pode ser mais grave do que isso? Mas antes que alguém pudesse responder, um grito agudo ecoou pelo corredor. Um som de vidro quebrando, seguido de passos apressados, vozes em alvoroço. O médico, ainda em seu jaleco branco, imediatamente se virou e se pôs em alerta. Os seguranças foram em direção ao barulho, deixando Beatriz à beira do colapso emocional. O que está acontecendo? Sua voz agora era um sussurro apavorado. Mateus segurou sua mão, sua pele fria e suada. Se eles chegarem até mim, não poderei proteger você. Você precisa ir, Beatriz, agora. O pânico tomou conta, o mundo girando em torno dela, enquanto sombras se projetavam na porta. Um roupão branco, um símbolo do que deveria ser esperança. Agora parecia a própria neblina da desgraça. Nesse momento, um grito ecoou de novo. E então a porta do quarto do hospital foi arrombada. O que estava prestes a entrar mudaria tudo. A figura que atravessou a entrada era alguém que Beatriz nunca esperaria ver. Um homem com um olhar frio, conhecido das sombras do passado de Mateus. Você não deveria estar aqui. A voz do homem cortou a tensão, como uma faca afiada. E a verdade ali, diante dela, desmoronou suas certezas. Quem é você?
Beatriz conseguiu perguntar enquanto o ar escapava dos seus pulmões. O que ela acabou de descobrir poderia destruí-los a todos. Ela sentia que sua vida, seus laços, tudo estava prestes a desmoronar diante dos seus olhos. A figura que atravessou a porta era imponente, um homem que parecia carregar o peso do mundo. Seus olhos frios e calculistas fixaram-se em Mateus, e Beatriz sentiu um silêncio gelado invadir o ambiente. Você não deveria estar aqui. A voz dele tinha um tom de reprovação, como se estivesse ali para ajustar contas. Mateus se enrijeceu, em choque. Cláudio, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, e Beatriz percebeu que o nome tinha um poder assustador, um eco do passado que fazia o coração de Mateus acelerar. Cláudio aproximou-se com passos firmes. Você escapuliu da nossa vida, mas não poderá escapar para sempre. A cada palavra, a tensão aumentava. Beatriz olhou de Cláudio para Mateus, o medo refletido nos olhos ambos. Segurança! O que você está dizendo? Beatriz interrompeu, sua voz carregada de temor. Mateus, transtornado, ainda segurava a mão dela, buscando apoio. Mas Cláudio não se importava. Ele olhava apenas para Mateus, como se Beatriz não estivesse ali. Você sempre foi fraco, Mateus. Fugindo da família, tentando se esconder. Cláudio gesticulava como se estivesse em um palco. Cada palavra mais afiada que a anterior. A família não esquece. E nós precisamos de você de volta. A sala parecia encolher ao redor deles. O médico ficou em silêncio, sem saber o que fazer. O clima estava pesado, como se o ar tivesse sido retirado do quarto. Beatriz queria gritar, mas não tinha voz. A única coisa que conseguia sentir era o aperto da mão de Mateus, que agora parecia mais um pedido de socorro. Eu não sou mais quem vocês pensam que eu sou, Mateus gritou, a voz falhando, mas cheia de uma coragem que Beatriz nunca imaginou que ele tivesse. Eu não volto. Nunca mais! Cláudio sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você acha que pode decidir isso? Aqui você não tem escolha. E então, como um estalo, no instante em que Mateus tentava se erguer em defesa, Cláudio se virou e, sem aviso, disparou em direção à porta. A sala explodiu em caos. O médico tentou segui-lo. Os seguranças correram atrás e Beatriz ficou paralisada, olhando para Mateus, com o coração disparado. O que estava acontecendo? Ela tinha entrado em um jogo muito maior. E então, a reviravolta chegou em um momento inesperado. Ao abrir a porta, Cláudio se deparou com uma mulher, uma figura em pé, com uma expressão que Beatriz nunca esperaria ver. Era a mãe de Mateus. A mulher estava pálida, seus olhos em chamas de raiva e desespero. Mateus! Ela gritou, a voz cortante como vidro. Onde você está? O que está acontecendo aqui? Mateus paralisou. A noite que começou com uma tempestade em Lisboa, agora se transformava em um furacão. Um grito de dor escapou de seus lábios, e a coragem que ele carregava se desfez em um instante. Ele olhava para Beatriz, depois para a mãe, a confusão reinando, como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Beatriz sentiu o coração apertar. O que essa mulher queria? O que ela faria? O olhar de Mateus refletia uma mistura de frustração, medo e uma tristeza profunda. Ele estava dividido. Eu só queria
Mateus começou, mas não conseguiu terminar. As palavras lhe escapavam, afogadas pelo caos que se instalava. Era a hora. Beatriz não sabia o que fazer, mas a situação exigia. Mateus, precisamos sair daqui! Sua voz estava alta, quase suplicante, mas a mulher já avançava, e a tensão estava prestes a se romper. Fugindo do que é seu direito? Mateus, você é um Almeida! A mãe dele disse com desprezo, e Beatriz percebeu que a verdade que cercava Mateus era muito mais sombria do que poderia imaginar. As peças do quebra-cabeça se reconfiguravam em sua mente. Quem era Mateus de verdade? O que ele havia deixado para trás? O que significava ser um Almeida? A sombra do passado se aproximava de forma avassaladora, e Beatriz se viu diante de um dilema. E ali, entre a pressão das revelações e a iminência do confronto, ela se perguntava: estariam prontos para a tempestade que se aproximava? O destino deles mudaria para sempre. Mateus paralisou, os olhos fixos em sua mãe, enquanto o caos se desenrolava ao redor. Beatriz sentia o coração acelerar, a adrenalina pulsando em suas veias. A mulher diante dela parecia uma tempestade, uma força da natureza. Cada passo que ela dava em direção a Mateus aumentava a ansiedade no ar. Mateus! A voz dela cortou a tensão como uma faca, seus olhos ardendo de raiva e preocupação. O que você pensa que está fazendo? Temos que ir! Ela parecia estar embriagada pela urgência, como um animal acuado. Beatriz sentia que o ar se tornava denso, uma pressão psicológica esmagadora. O médico ainda estava perplexo, observando a cena desenrolar, como se estivesse em um filme de terror. Mateus abriu a boca para falar, mas nada saiu. O nó em sua garganta parecia crescer a cada segundo que passava. Cláudio aproveitou a oportunidade para avançar. Sua presença tão opressiva que Beatriz sentiu uma onda de desespero. Você não pode me levar de volta para lá! Mateus finalmente exclamou, quebrando o silêncio pesado. Beatriz notou a linha entre coragem e desespero se desfazendo em seu rosto. Já não sou mais quem você pensa que sou. A mãe de Mateus parou, seus olhos se estreitando. Você acha que pode se esconder da nossa verdade? Tem algo muito maior em jogo aqui, e você não entende. Ela hesitou, sua expressão mudando rapidamente. Você pode ser o que foi sempre destinado a ser. A revelação pairou no ar como um encontro de tempestades, um raio prestes a atingir o chão. Beatriz franziu a testa, confusa. O que ela queria dizer com destinado? E o que Mateus realmente era? Havia segredos nas sombras, algo a mais no que Mateus estava fugindo. O que você está dizendo? Mateus perguntou, a dúvida repleta de medo em sua voz. Eu não quero saber dessa vida. Por favor, não venha aqui me ameaçar. Naquele instante, o telefone do médico tocou. Ele atendeu rapidamente. A expressão em seu rosto mudou, e Beatriz percebeu que ele tinha recebido algum tipo de alerta. É verdade? Ele murmurou, os olhos voando ao redor da sala. O semblante dele ficou mais pálido a cada segundo. Precisamos mover o paciente imediatamente. As palavras do médico atingiram Beatriz como um soco no estômago. O que exatamente estava acontecendo? Já não havia mais segurança no hospital, e agora parecia que a verdade de Mateus estava prestes a vir à tona. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou no corredor. Era como se o chão tivesse se aberto sob eles. Cláudio olhou para trás. Eles estão chegando! Ele gritou, pânico em seus olhos. A mulher de olhar frio, a mãe de Mateus, não se moveu 1 centímetro.
Não podemos deixar isso acontecer. Mateus precisa assumir seu lugar. Ela estava fixa, determinada. A voz autoritária ecoando por toda a sala. Antes que Beatriz pudesse processar tudo, a porta do quarto foi aberta com um estrondo, e um grupo de homens entrou rapidamente, armados e preparados. Um deles tinha um olhar que ela nunca esqueceria, como se estivesse em busca de algo ou alguém. Mateus Almeida. Um deles gritou, a voz ecoando como um anúncio. Estamos aqui para levá-lo de volta. O pânico tomou conta da sala e Beatriz sentiu o chão se abrir. O que Mateus tinha feito? Por que ele era tão importante? Se a situação já era tensa, agora estava prestes a estourar como um balão sob pressão. Mateus olhou para Beatriz, seus olhos cheios de terror. Não, não eles. Eu não quero voltar. O homem armado se aproximou e a sala parecia girar. Uma mão segurou o ombro de Mateus com força. Você não tem escolha. Mas antes que pudesse arrastá-lo, algo surpreendente aconteceu. Mateus, naquele instante, se soltou. Uma mudança começou a acontecer, como se uma luz interna se acendesse. Ele gritou, eu não sou o que você pensa, eu sou um traidor. O traidor da família Almeida. As palavras dele cortaram o ar frio como uma lâmina afiada e todos congelaram. A revelação deixava claro que Mateus não era apenas um filho fugido, mas que ele tinha tomado uma escolha consciente de virar as costas. A verdade de seu passado se desmanchava em 1000 pedaços. E o que Beatriz pensava saber sobre ele já não fazia mais sentido. Você o traiu! O homem armado gritou, a raiva fazendo seu rosto ficar vermelho. Nos pagará por isso! Beatriz ficou sem ar. O nó em sua garganta agora era um grito preso. O que Mateus realmente tinha feito? O que mais ele escondia? As sombras da verdade começaram a cercá-los. O drama estava longe de acabar. Naquele turbilhão, a vida de ambos se revirava. E Beatriz não sabia se conseguiria suportar a tempestade que se aproximava. E se Mateus era mais do que um simples milionário fugido? O que ele realmente significava para a família? O que mais ela ainda iria descobrir? A dúvida a consumia enquanto as ameaças se aproximavam, e suas perguntas ecoavam como um lamento no ar pesado da sala, agora repleta de segredos a serem desvendados. Mateus, cercado pelo caos, finalmente deu um passo à frente. Eu sou um traidor, e se acham que vão me levar de volta, podem esquecer. Seu grito ecoou pela sala, cortando o ar pesado, mas ninguém parecia acreditar na rebelião dele. Beatriz estava em estado de choque. O que estava acontecendo? O que Mateus estava realmente insinuando? Os homens armados congelaram, olhando em volta como se esperassem um comando. A tensão era palpável. Beatriz podia sentir o suor escorrendo pela sua testa, misturando-se com a ansiedade que fervilhava em seu peito. Por que isso estava acontecendo? O que havia no passado de Mateus que corria o risco de destruir seu presente? Cláudio, com um sorriso desdenhoso, se inclinou para Mateus. Você fala como se tivesse escolha, mas sabe que isso não é verdade. Sua vida está nas mãos de sua família. E você sabe o que eles fazem com aqueles que desafiam a ordem. Mateus tensionou os músculos, sua mandíbula cerrada. Ele respirou fundo, lutando contra o peso de suas palavras. Mas antes que pudesse responder, a porta do quarto se fechou violentamente, como se um furacão tivesse invadido o ambiente. Os homens armados se viraram, alertas,
enquanto a sala se transformava em um campo de batalha. A mãe de Mateus, com olhos de aço, avançou para Beatriz. E você? A voz dela cortou como um fogo cruzado. O que você está fazendo aqui? O desprezo era evidente. Beatriz não respondeu. Estava paralisada e as palavras travaram em sua garganta. O olhar da mulher era um vendaval de emoções. Mas como ela tinha coragem de se dirigir a Beatriz em meio ao caos? Antes que pudesse entender, o médico, no meio da confusão, levantou a voz. Precisamos de segurança para evacuar o lugar. Ele se virou para os seguranças. Então uma nova onda de barulho explodiu do corredor. Alguém gritava. A tensão se elevou. E então a porta se abriu novamente. Mas não foram mais os homens armados. Era uma mulher, com um rosto marcado pela dor e uma expressão que Beatriz nunca se atreveria a descrever. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido muito. E quando Beatriz olhou bem para ela, sua mente fez um nó. É você. A mulher murmurou, enquanto seu olhar se fixava em Mateus. O céu escureceu em sua visão. Beatriz reconheceu aquele olhar. Era uma mulher que Mateus jurou ter perdido. Era Clara, a ex-namorada de Mateus, que todos acreditavam ter desaparecido 5 anos atrás. Mateus murmurou, sua voz falhando. A conexão sutil entre eles era inegável e, ao mesmo tempo, devastadora. Os homens armados hesitaram, surpresos. O tempo parecia ter parado, e o mundo ao redor deles perdeu o sentido. Cláudio, um olhar malévolo no rosto, soltou uma risada crua. Você trouxe a traidora de volta para o ninho, Mateus? A mesma que seu pai jurou perseguir? Ele chegou mais perto. Acha que eles vão deixá-la viver? As palavras dele atingiram a todos como uma explosão. E Beatriz sentiu seu mundo desmoronar. Segredos enterrados há muito, vidas desfeitas, tudo se desdobrava diante dela como um rolo de filme. Ele tinha uma irmã, e ela estava no meio disso tudo? O que mais não havia sido dito? Mateus olhou para Clara, e o medo em seus olhos se transformou em desespero. O que você está fazendo aqui? Eu mandei você se esconder. Ela gesticulou com as mãos. Eu não poderia ficar parada. Eu não posso deixar eles te levarem de volta. Nós dois somos alvos. E se eles descobrirem que estou aqui... O pânico tomou conta da sala e Beatriz, em meio a tudo isso, começou a compreender. Mateus não era apenas um milionário fugitivo. Ele era parte de um jogo muito maior, um jogo de vida ou morte. Precisamos sair daqui todos! Beatriz gritou, a emoção estourando em seu peito. Agora! Mas enquanto ela falava, mais passos podiam ser ouvidos, se aproximando. O que mais estava prestes a acontecer? E antes que alguém pudesse reagir, pela porta um novo rosto surgiu. Um homem de terno escuro, com um olhar que selava o destino de todos ali. Ele era o verdadeiro mente deste jogo, a figura por trás da sombra da família Almeida. O caos estava prestes a explodir de uma maneira que nem eles podiam imaginar. O que a vida de cada um deles significava agora? O mistério sobre quem Mateus realmente era e o que sua família realmente desejava se tornava mais profundo a cada segundo. E Beatriz, no centro de tudo, se perguntava se ainda havia como escapar daquela tempestade. Mateus, cercado pelo caos, finalmente deu um passo à frente. Eu sou um traidor, e se acham que vão me levar de volta,
podem esquecer. Seu grito ecoou pela sala, cortando o ar pesado, mas ninguém parecia acreditar na rebelião dele. Beatriz estava em estado de choque. O que estava acontecendo? O que Mateus estava realmente insinuando? Os homens armados congelaram, olhando em volta como se esperassem um comando. A tensão era palpável. Beatriz podia sentir o suor escorrendo pela sua testa, misturando-se com a ansiedade que fervilhava em seu peito. Por que isso estava acontecendo? O que havia no passado de Mateus que corria o risco de destruir seu presente? Cláudio, com um sorriso desdenhoso, se inclinou para Mateus. Você fala como se tivesse escolha, mas sabe que isso não é verdade. Sua vida está nas mãos de sua família. E você sabe o que eles fazem com aqueles que desafiam a ordem. Mateus tensionou os músculos, sua mandíbula cerrada. Ele respirou fundo, lutando contra o peso de suas palavras. Mas antes que pudesse responder, a porta do quarto se fechou violentamente, como se um furacão tivesse invadido o ambiente. Os homens armados se viraram, alertas, enquanto a sala se transformava em um campo de batalha. A mãe de Mateus, com olhos de aço, avançou para Beatriz. E você? A voz dela cortou como um fogo cruzado. O que você está fazendo aqui? O desprezo era evidente. Beatriz não respondeu. Estava paralisada e as palavras travaram em sua garganta. O olhar da mulher era um vendaval de emoções. Mas como ela tinha coragem de se dirigir a Beatriz em meio ao caos? Antes que pudesse entender, o médico, no meio da confusão, levantou a voz. Precisamos de segurança para evacuar o lugar. Ele se virou para os seguranças. Então uma nova onda de barulho explodiu do corredor. Alguém gritava. A tensão se elevou. E então a porta se abriu novamente. Mas não foram mais os homens armados. Era uma mulher com um rosto marcado pela dor e uma expressão que Beatriz nunca se atreveria a descrever. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido muito. E quando Beatriz olhou bem para ela, sua mente fez um nó. É você! A mulher murmurou, enquanto seu olhar se fixava em Mateus. O céu escureceu em sua visão. Beatriz reconheceu aquele olhar. Era uma mulher que Mateus jurou ter perdido. Era Clara, a ex-namorada de Mateus, que todos acreditavam ter desaparecido 5 anos atrás. Irmã, Mateus murmurou, sua voz falhando. A conexão sutil entre eles era inegável e, ao mesmo tempo, devastadora. Os homens armados hesitaram, surpresos. O tempo parecia ter parado e o mundo ao redor deles perdeu o sentido. Cláudio, um olhar malévolo no rosto, soltou uma risada crua. Você trouxe a traidora de volta para o ninho, Mateus? A mesma que seu pai jurou perseguir? Ele chegou mais perto. Acha que eles vão deixá-la viver? As palavras dele atingiram a todos como uma explosão. E Beatriz sentiu seu mundo desmoronar. Segredos enterrados há muito. Vidas desfeitas. Tudo se desdobrava diante dela como um rolo de filme. Ele tinha uma irmã e ela estava no meio disso tudo. O que mais não havia sido dito? Mateus olhou para Clara e o medo em seus olhos se transformou em desespero. O que você está fazendo aqui? Eu mandei você se esconder. Ela gesticulou com as mãos. Eu não poderia ficar parada. Eu não posso deixar eles te levarem de volta. Nós dois somos alvos. E se eles descobrirem que estou aqui, o pânico tomou conta da sala. E Beatriz, em meio a tudo isso, começou a compreender. Mateus não era apenas um milionário fugitivo. Ele era parte de um jogo muito maior. Um jogo de vida ou morte. Precisamos sair daqui,
Todos! Beatriz gritou, a emoção estourando em seu peito. Agora! Mas enquanto ela falava, mais passos podiam ser ouvidos se aproximando. O que mais estava prestes a acontecer? E antes que alguém pudesse reagir, pela porta um novo rosto surgiu. Um homem de terno escuro, com um olhar que selava o destino de todos ali. Ele era o verdadeiro mentor deste jogo, a figura por trás da sombra da família Almeida. O homem trouxe com ele uma aura de autoridade, e mesmo os seguranças vacilaram diante de sua presença. Mateus Almeida, ele começou, a voz grave preenchendo espaço. Você sempre teve as opções limitadas. Então ele olhou para Clara, e um frio cortante percorreu a sala. E sua irmã, sempre a mais fraca, um fardo. A expressão de Mateus mudou. A dor nos olhos dele era clara. Pare! Não toque nela! A sua proximidade ao homem causou um arrepio na espinha de Beatriz. O homem sorriu de forma desconcertante, um sorriso culposo, e fez um gesto de mãos. Quase instantaneamente entraram mais homens armados. Dessa vez com a farda que identificava os agentes da segurança da família Almeida. Beatriz sentiu a pressão no peito aumentar. A situação fugia do controle. Você tem uma escolha, Mateus. Volte para a família e recupere o que é seu. Ou, bem, o que acontecerá com sua irmã será um jogo muito divertido para nós. A ameaça pairou no ar como um aviso cruel. O coração de Beatriz disparou. Tudo se tornava mais intenso. O que estava acontecendo? O que Mateus, Clara e até mesmo a mãe de Mateus realmente escondiam? Mateus olhou para Beatriz, sua expressão um misto de desespero e raiva. Eu não posso deixá-los machucar você. Ele estava de volta ao dilema. Ele queria protegê-la, mas sabia que a decisão poderia ter consequências devastadoras para os dois. Mateus, você não pode se render a eles. Beatriz respondeu, suas palavras carregadas de urgência. O que eles querem? O que está em jogo? A tensão se intensificava. A sala estava prestes a explodir. O homem de terno escuro se aproximou ainda mais. A verdade, Mateus. A verdade sobre a sua família. Sobre você mesmo. Um segredo que poderia destruir tudo o que você conhece. Beatriz não estava preparada para isso. Mas ela não podia deixar que a verdade aparente se encarcerasse em segredo. Digam logo a verdade. O grito dela cortou o silêncio ao redor. O que mais estava escondido? O que a vida de Mateus e Clara realmente significava? E no silêncio, a resposta pairou, pesada e ameaçadora, enquanto todos olhavam um para o outro em busca de uma resposta que mudaria tudo. O que aconteceria agora? O destino deles estava cada vez mais entrelaçado em um jogo perigoso, com os fios da verdade prestes a se desenredar. Mateus olhou para Beatriz, sua expressão marcada por desespero. Não podemos deixar que isso acabe assim. A tensão crescia a cada instante, como se estivesse prestes a detonar. Já a mãe dele permanecia firme, sua presença autoritária pesando no ar. Você não tem ideia do que estão fazendo. O que está em jogo? O homem de terno escuro se afastou um passo e, com um gesto rápido, fez sinal para os seguranças. Eles se posicionaram, prontos para agir, cada músculo tenso como uma corda esticada. Mateus, sua família não brinca. Está na hora de você entender o que significa ser um Almeida. A última palavra ecoou na sala, reverberando como uma sentença. Clara, ainda na porta, fez um movimento para entrar, mas hesitou. Se você acha que vão deixá-lo ir, está enganado. Precisamos lutar.
A determinação dela era palpável, mas havia medo em seu olhar. No momento, a palavra lutar saiu de seus lábios. Um barulho ensurdecedor fez todos se assustarem. A porta de emergência ao fundo do corredor explodiu em uma nuvem de fumaça e destroços. O alarme disparou e o cheiro de pólvora e fumaça invadiu a sala. As luzes piscaram, mergulhando tudo em uma penumbra ameaçadora. Os homens armados se viraram, o pânico substituindo a confiança. O caos se instalou rapidamente, e antes que alguém pudesse se recuperar, um grupo de figuras encapuzadas entrou correndo. Beatriz sentiu o medo ressoar nas paredes. Quem eram eles? O que estava acontecendo? Pegue o Mateus! Vamos! Uma das vozes ecoou através da fumaça, cortando a confusão. Sem pensar, Mateus avançou em direção a Clara, mas Cláudio agarrou seu braço. Não! Você não pode ir! A fúria se misturou ao desespero nas palavras dele. Mas a figura encapuzada estava rápida. Com um movimento suave, derrubou Cláudio, fazendo-o cair contra a parede. A sala virou um campo de batalha. Beatriz estava paralisada, atordoada pelos gritos, pelas luzes piscando e pela fumaça espessa que parecia sufocá-la. Ela tentou se mover, ajudar, mas as pernas pareciam grudadas ao chão. Então ela viu algo que a fez gelar. Um brilho metálico sob a luz trêmula. O homem de terno escuro, que até então tinha controle sobre a situação, havia sido atingido. Ele cambaleava, as mãos segurando o abdômen, enquanto seu olhar de fúria mudava para a confusão. O que havia acontecido? Mateus parecia decidido. "Siga-me!" gritou para Clara, e sem pensar duas vezes, Beatriz o seguiu, todos correndo em uma direção incerta. Mas a imagem ficou gravada na mente dela. O homem de terno escuro desmoronando no chão. A expressão de impotência transformando-se em pânico. "Por que você não parou de correr, Mateus?" Clara gritou enquanto corriam para o lado de fora, onde um carro aguardava. "Eu não posso voltar. Eles nunca me deixarão em paz." Então, como um soco no estômago, Beatriz percebeu que, entre todos os segredos, havia um ainda mais devastador. "Mateus, foi você quem os deixou entrar, não foi? Você os trouxe aqui." As palavras dela cortaram como vidro. A expressão dele se fechou instantaneamente. A confissão pairou no ar. Antes que ele pudesse responder, o carro parecia ficar cada vez mais distante, as figuras encapuzadas tornando-se sombras ao fundo. Mas o homem de terno escuro não estava acabado. "Mateus, você sempre teve uma escolha, mas a escolha se esgota." E com isso, uma explosão. O som ecoou pela caça e tudo começou a despencar. Beatriz se viu em um dos momentos de pura adrenalina, enquanto tentava entender tudo o que havia acontecido. Quem eram essas pessoas? O que realmente estava em jogo? Frente ao caos, ela se virou para Mateus e Clara, o olhar buscando respostas. As peças que pareciam se juntar agora estavam novamente dispersas. O que mais Mateus ocultava? O que fariam agora? O destino deles estava de fato em jogo, e Beatriz já havia perdido o controle da situação, junto com seu coração. Mateus olhou para Beatriz, sua expressão marcada por desespero. "Não podemos deixar que isso acabe assim!" A tensão crescia a cada instante, como se estivesse prestes a detonar. Já a mãe dele permanecia firme, sua presença autoritária pesando no ar. "Você não tem ideia do que estão fazendo. O que está em jogo?" O homem de terno escuro se afastou um passo e, com um gesto rápido, fez sinal para os seguranças. Eles se posicionaram, prontos para agir, cada músculo tenso como uma corda esticada. "Mateus,
Sua família não brinca. Está na hora de você entender o que significa ser um Almeida. A última palavra ecoou na sala, reverberando como uma sentença. Clara, ainda na porta, fez um movimento para entrar, mas hesitou. Se você acha que vão deixá-lo ir, está enganado. Precisamos lutar. A determinação dela era palpável, mas havia medo em seu olhar. No momento em que a palavra lutar saiu de seus lábios, um barulho ensurdecedor fez todos se assustarem. A porta de emergência. O caos se instalou rapidamente, e antes que alguém pudesse se recuperar, um grupo de figuras encapuzadas entrou correndo. Beatriz sentiu medo ressoar nas paredes. Quem eram eles? O que estava acontecendo? Pegue o Mateus! Vamos! Uma das vozes ecoou através da fumaça, cortando a confusão. Sem pensar, Mateus avançou em direção a Clara, mas Cláudio agarrou seu braço. Não! Você não pode ir! A fúria se misturou ao desespero nas palavras dele. Mas a figura encapuçada estava rápida. Com um movimento suave, derrubou Cláudio, fazendo-o cair contra a parede. A sala virou um campo de batalha. Beatriz estava paralisada, atordoada pelos gritos, pelas luzes piscando e pela fumaça espessa que parecia sufocá-la. Ela tentou se mover, ajudar, mas as pernas pareciam grudadas ao chão. Então ela viu algo que a fez gelar. Um brilho metálico sob a luz trêmula. O homem, de terno escuro que até então tinha controle sobre a situação, havia sido atingido. Ele cambaleava, as mãos segurando o abdômen, enquanto seu olhar de fúria mudava para a confusão. O que havia acontecido? Mateus parecia decidido. Siga-me! Gritou para Clara, e sem pensar duas vezes, Beatriz o seguiu, todos correndo em uma direção incerta. Mas a imagem ficou gravada na mente dela. O homem de terno escuro desmoronando no chão. A expressão de impotência transformando-se em pânico. Por que você não parou de correr, Mateus? Clara gritou enquanto corriam para o lado de fora, onde um carro aguardava. Eu não posso voltar. Eles nunca me deixarão em paz. Então, como um soco no estômago, Beatriz percebeu que entre todos os segredos havia um ainda mais devastador. Mateus, foi você quem os deixou entrar, não foi? Você os trouxe aqui. As palavras dela cortaram como vidro, a expressão dele se fechou instantaneamente. A confissão pairou no ar. Mateus hesitou, olhando diretamente para Beatriz com olhos cheios de desespero. Foi um erro, eu não sabia que chegariam até você. Ele parecia perdido, como se estivesse tentando encontrar um caminho que não existia mais. Um dos encapuzados avançou, pronto para proteger Mateus a qualquer custo. Aqui não é seguro. Vamos! E antes que Beatriz pudesse raciocinar, o homem de terno escuro, ferido, conseguiu se levantar. Ele puxou uma arma lentamente, a expressão transformada em determinação. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Você não pode escapar. Mateus, esta é sua verdade. O homem disparou várias vezes, e tudo parecia acontecer em câmera lenta. A fumaça se tornava espessa e cheia de medo. Mateus empurrou Clara para fora do caminho. Mas algo inesperado aconteceu. Quando as balas começaram a voar, Clara deu um passo à frente, em um gesto que ninguém previu. Colocou-se entre Mateus e a ameaçada. O primeiro tiro atingiu Clara, e o resto parecia ruir ao redor dela. Beatriz sentiu um grito ecoar em seu peito. Não! O corpo dela caiu no chão, o sangue se espalhando como uma sombra interminável.
O luto instantâneo engasgou Beatriz. O homem de terno recuou em choque. E Mateus? Ele parecia congelado, o peito subindo e descendo freneticamente. Clara! Ele gritou, seu rosto transformando-se em uma máscara de dor. As figuras encapuzadas cercaram-no instantaneamente, e tudo ficou em um silêncio ensurdecedor. Ali, em meio ao caos, a verdade começou a se revelar. Clara não era apenas uma irmã perdida. Ela era o que mantinha Mateus ligado aos segredos da família Almeida, o que o fazia ser quem ele era. E agora, com ela ferida, tudo estava mudando, e Beatriz, sentindo no fundo a dor e o desespero nascerem, entendeu que as escolhas de Mateus vinham de um lugar muito mais profundo, mais envolvente e mais perigoso do que o amor que sentiam um pelo outro. Mateus, você precisa correr. Beatriz gritou, mas a cena estava longe de acabar. O que faria agora? O que mais ele ocultava? As palavras "você não pode escapar" ecoavam na mente de Beatriz, pulverizando todas as certezas que ela tinha. A noite se tornava uma tempestade, e a dor de Clara jazia, a verdade grudada aos seus corpos já perdidos. E ao fundo, o homem de terno escuro disse: agora você vai entender que a família Almeida nunca deixa um de seus membros escapar. O futuro dele se tornava mais sombrio a cada segundo, e Beatriz sentia o chão se abrir sob seus pés. Mateus olhou para Beatriz, sua expressão marcada por desespero. Não podemos deixar que isso acabe assim. A tensão crescia a cada instante, como se estivesse prestes a detonar. Já a mãe dele permanecia firme, sua presença autoritária pesando no ar. Você não tem ideia do que estão fazendo. O que está em jogo? O homem de terno escuro se afastou um passo e, com um gesto rápido, fez sinal para os seguranças. Eles se posicionaram, prontos para agir, cada músculo tenso como uma corda esticada. Mateus, sua família não brinca. Está na hora de você entender o que significa ser um Almeida. A última palavra ecoou na sala, reverberando como uma sentença. Clara, ainda na porta, fez um movimento para entrar, mas hesitou. Se você acha que vão deixá-lo ir, está enganado. Precisamos lutar. A determinação dela era palpável, mas havia medo em seu olhar. No momento em que a palavra lutar saiu de seus lábios, um barulho ensurdecedor fez todos se assustarem. A porta de emergência ao fundo do corredor explodiu em uma nuvem de fumaça e destroços. O alarme disparou, e o cheiro de pólvora e fumaça invadiu a sala. As luzes piscavam, mergulhando tudo em uma penumbra ameaçadora. Os homens armados se viraram, o pânico substituindo a confiança. O caos se instalou rapidamente, e antes que alguém pudesse se recuperar, um grupo de figuras encapuzadas entrou correndo. Beatriz sentiu o medo ressoar nas paredes. Quem eram eles? O que estava acontecendo? Pegue o Mateus! Vamos! Uma das vozes ecoou através da fumaça, cortando a confusão. Sem pensar, Mateus avançou em direção a Clara, mas Cláudio agarrou seu braço. Não, você não pode ir. A fúria se misturou ao desespero nas palavras dele, mas a figura encapuzada estava rápida. Com um movimento suave, derrubou Cláudio, fazendo-o cair contra a parede. A sala virou um campo de batalha. Beatriz estava paralisada, atordoada pelos gritos, pelas luzes piscando e pela fumaça espessa que parecia sufocá-la. Ela tentou se mover, ajudar, mas as pernas pareciam grudadas ao chão, e então, uma explosão.
O barulho ecoou como um trovão e o chão tremeu. A sala inteira desabou em uma nuvem de poeira e fragmentos. O homem de terno escuro, que até então tinha controle sobre a situação, agora era uma sombra, sendo arrastado para trás como um fardo. O caos estava em seu auge. Entre os gritos e o tumulto, Beatriz conseguiu puxar Mateus e Clara para longe. Mas a mulher, em um instinto desesperado, virou-se para o irmão. Vai! Eu cuido disso! As palavras dela cortaram a tensão e Beatriz sentiu o coração disparar. O que Clara estava planejando? Clara, não! Mateus gritou, seu desespero ressoando no ar. Mas Clara já havia avançado, se colocando entre os encapuzados e o caminho de fuga. Então, um tiro. O som foi ensurdecedor e a cena se desenrolou em câmera lenta. Clara, que se pôs para proteger Mateus, foi atingida no peito. O horror tomou conta de Beatriz ao ver o corpo dela cair como um boneco descontrolado. O tempo parou. Clara! Mateus gritou, seu rosto se contorcendo de dor. Ele se jogou na direção dela, enquanto os dois encapuzados pararam confusos. Se algo poderia ficar mais intenso... O rosto de Mateus agora era uma tempestade de emoções. O desespero assumiu seu lugar, e ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Mas então uma voz familiar ecoou na sala. Mateus! Era a mãe dele, sua expressão fixada em algo além do desespero. Uma frieza que cortou o ar. Você sabia que isso ia acontecer? Você sabia que esse era o seu destino? As palavras queimaram como um ácido. A verdadeira natureza da situação estava prestes a desmoronar. O quê? O que você quer dizer? Mateus olhou para a mãe, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e confusão. Então a reviravolta inesperada. Clara, deitada no chão, levantou lentamente a mão e revelou que estava escondido um caderno. E através de seus dedos, as páginas começaram a se mostrar. Mateus, eu sabia de tudo. Sua voz era um sussurro fraco, mas suas palavras eram venenosas. Eu fui a ponte para eles até você. Fui eu quem jogou você no jogo. Mateus olhou para a irmã, o mundo desmoronando ao seu redor. O que mais ela não havia contado? Ele sentiu um vazio profundo dentro de si. O nó na garganta crescendo. Como isso era possível? O que mais havia em sua vida que ele não sabia? O homem de terno em pé atrás dela disse: E agora, o que vai fazer, Mateus? Essa é a verdade, é a única saída. Beatriz se sentiu presa. Tudo o que ela pensou saber estava mudando. Relacionamentos, segredos, tudo estava em uma tempestade. E enquanto ela observava Mateus, o olhar dele se perdia na dúvida, a determinação se desvanecendo. O que aconteceria agora? O futuro deles era uma incógnita. E a sala estava prestes a se tornar um campo minado de revelações. A verdade sobre Clara reverberava em suas mentes. E Beatriz mal sabia que a história estava apenas começando a se desenrolar. Mateus estava em cima de um abismo, e o peso da verdade despencava sobre seus ombros. Clara, insistindo em proteger o irmão, estava ferida, enquanto o barulho do caos tornava a cena mais caótica. Clara, não! A voz de Mateus ecoou, repleta de dor, mas era tarde demais.
O ferimento dela não era apenas físico, era uma ruptura emocional que atingiu todos ali. Beatriz olhou para o corpo de Clara, a vida se esvaindo enquanto o tempo parecia parar. Um aperto no peito aterrorizante a dominava. A realidade do que estava acontecendo a invadia como um veneno. Como tudo pode ficar tão fora de controle em uma fração de segundos? Mateus, precisamos sair agora! Gritou, sem saber se suas palavras penetrariam o turbilhão emocional. Mas as palavras de sua mãe reverberavam. Você não tem ideia do que está em jogo. A mente de Mateus girava entre a identidade, as responsabilidades que não pediu e as escolhas dolorosas que o levaram até ali. Ele olhou para Beatriz e, no entanto, o olhar dele buscava segurança e respostas. O que fazemos agora? O homem de terno escuro, ferido e furioso, gritou. A família Almeida nunca deixa de seus membros escapar. A raiva disfarçada na sua voz era palpável. Beatriz não sabia mais quem eram os vilões e os heróis dessa narrativa trágica. Em meio ao caos, uma luz acendeu na mente de Mateus. Em um movimento rápido, ele correu até o corpo de Clara. Apanhou o caderno dela. E suas páginas estavam cheias de segredos. Você sabia de tudo, Clara? Ele murmurou, angustiado. O pânico e a culpa se misturavam na expressão dele. O peso do passado o afundava. Ele virou-se para o homem de terno escuro, determinação nos olhos. Não vou deixar você machucar mais ninguém. O horizonte estava cheio de fumaça e gritos. A sala se tornava um campo de batalha. As figuras encapuzadas cercaram Mateus e Beatriz, mas havia um fio de esperança. O plano de Clara começou a fazer sentido. Ela sabia que havia algo de errado. E agora, mais do que nunca, era hora de agir. Beatriz, me siga! Mateus gritou. E juntos, sem olhar para trás, eles correram em direção à saída, enquanto os gritos de Clara ecoavam como uma lembrança dolorosa. Mas Mateus sabia, o legado da família Almeida não poderia defini-lo. E mesmo que tivesse que enfrentar o passado, ele escolheu a vida ao lado de Beatriz. Afinal, segredos podem ser revelados, mas o amor é a verdadeira força. Quando finalmente conseguiram atravessar a saída, a luz do luar iluminou seus rostos. Mas a verdade ainda pulsava. A reviravolta estava a caminho. E o que viria a seguir? Havia perguntas sem resposta no ar, e tudo parecia mais silencioso ali fora. Mas a batalha não tinha terminado. Mateus voltou-se para Beatriz. Precisamos nos preparar. Eles virão atrás de nós. Beatriz assentiu, os olhos cheios de determinação. Vamos descobrir a verdade juntos. Mas um mistério ficou no ar. Como a família deles reagiria? O que mais estava por trás de tudo? O amor e a lealdade desafiavam os perigos à frente, mas a incerteza permanecia. E antes que pudessem dar um passo adiante, um som familiar ecoou do fundo da noite. Era a sirene de um carro. E a próxima aventura estava prestes a começar. E então a história chega ao fim. Ou ao começo de uma nova jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível.